Conto apresenta Os Dois Cadáveres e a Infabilidade Científica Moderna. Autor anônimo do século XIX. Narração Marcelo Fávaro. Retirado do espetacular Contos de Terror.site. No hospital de certa cidade das principais de França, morreram no mesmo dia 2 enfermos que haviam sido recolhidos ali. Um era justo, douto, ilustre e honesto, e como se vê, todos estes belos dotes não lhe pouparam a dor de acabar os seus dias naquele lugar de caridade, onde nem sempre esta reina soberana. O outro era um criminoso calebérrimo, mais crimes cometera do que o próprio Cartouche. Basta dizer que, 3 meses antes de entrar no hospital, tinha acabado de expiar 30 anos de galés. Como acontece sempre, os concidadãos do homem douto e ilustre, só depois de saberem de sua morte, lembraram-se de dar-lhe honras. E só então lhe recorreram várias centenas de francos que, angariados antes, bastariam certamente para impedir que aquele infeliz morresse, ainda mais numa enxerga de hospital. E não faltou na comissão improvisadamente constituída quem fizesse quanto pudesse por aparecer e antes chamar a atenção para si do que honrar o morto. Ao seu tempo, foram reclamados os 2 cadáveres, um pela comissão que desejava prestar as derradeiras honras ao ilustre morto, outro pelo corpo científico do hospital, para fazê-lo objeto de estudo cirúrgico e antropológico. Um manifesto tarjado de preto foi afixado em vários pontos dos muros da cidade, e assim dizia: "Cidadãos, já não existe mais entre nós aquele que, durante 50 anos de vida, foi o padrão da glória do nosso país. Ele morreu pobre como morrem quase sempre os homens ilustres, mas a pobreza é título de honra para quem, como o nosso concidadão, sacrificou-se todo para o bem dos seus semelhantes. Hoje, às tantas horas, realizar-se-ão solenes exéquias, e a comissão convida para assistirem a esse ato de homenagem todas as pessoas, sem distinção de partido, pois que o homem que desapareceu dentre os vivos foi o mestre de todos, foi o benemérito da humanidade." Assinado a comissão. E, de fato, as exéquias foram esplêndidas. A elas compareceram todos, tanto o cidadão conspícuo como o humilde operário, as autoridades civis e os representantes da milícia, o prefeito, as associações, os presidentes das câmaras, do comércio e outras entidades políticas e administrativas sustentavam as fitas de um carro fúnebre muito luxuoso, coberto de inúmeras coroas. 5 bandas de música se alternavam na execução de marchas fúnebres. Grêmios e círculos, com suas bandeiras em luto, seguiram o féretro com o imenso povo, que caminhava com gravidade, recolhimento e cabeça descoberta. No cemitério, o clero rezou as orações litúrgicas e depois o cadáver foi deposto no sepulcro coberto de flores. E a inscrição que se lia na lápide dizia assim: "Aqui jaz na paz do Senhor, XYZ, sábio ilustre cidadão modelo, glória e honra de sua pátria." No dia seguinte, a Gazeta da cidade dava conta de quanto se havia feito por ocasião do lúgubre acontecimento e anunciava a deliberação tomada pela junta comunal, com que votava 10.000 francos para erigir no cemitério um monumento digno de conter as cinzas do ilustre morto. E mais adiante noticiava:
Ontem, em nosso grande laboratório anatômico, fez-se a autópsia do cadáver do grande criminoso, que foi outrora o terror dos nossos campos e saíra há pouco do cárcere. O professor X, lumiado da ciência psiquiátrica, numa brilhante conferência, submeteu a exame, diante de numerosos colegas e estudantes, a cabeça do desgraçado, e fez notar nela todos os sinais que caracterizam o degenerado. O crânio alongado, as bossas frontais achatadas, os olhos pequenos, as orelhas grandes e o queixo chato eram sinais evidentíssimos, ainda para os profanos na ciência, que aquele degenerado era um delinquente nato e trazia consigo o crime hereditário. E, com efeito, ele descendia de longa estirpe de loucos, histéricos, delinquentes, etc. No mesmo dia em que a Gazeta escrevia essas coisas, na sala do mesmo laboratório anatômico, 2 serventas discutiam. Dize-me, Mardoqueu, durante minha ausência nesses dias, que atrapalhada tu fizeste? Que querias que eu fizesse? Eu fiz o que devia. Sabes, eu tenho uma suspeita terrível. Pois fala. Qual cadáver que entregaste aos que vieram reclamá-lo? O número 31, poxa. E o laboratório anatômico? O 32. Desgraçado, que você fez? Não sabias que o 32 era o cadáver do sábio e o 31 do assassino? Mas eu podia saber disso na tua ausência? Fique calado então, por caridade. Caso contrário, estaremos perdidos. E quem será que vai poder dar pelo engano? Silêncio. O que se fez, feito está. E assim, o assassino teve as honras póstumas e o monumento de luxo. E o homem ilustre e íntegro foi primeiro autopsiado e depois atirado à vala comum. Muito bem, meus amigos, pausa para o café aqui, eu sou apenas o narrador. E esse conto aqui, gente, se a gente for levar em conta o conto, que é do comecinho aí, anônimo do século XIX, né, cientificismo estava em alta, principalmente aliado a teorias, né, você tinha várias teorias, psicanálise, que hoje é tão usado de diferentes formas, das mais absurdas às vezes, outras bem coerentes, né? Mas aqui eles tentavam encontrar vestígios físicos de pessoas que teriam essa predisposição ao crime, a vilanesa, e vocês sabem o que aconteceu com esse tipo de corrente de estudo que foi culminar no século XX com as teorias da raça perfeita, e aí chegaram lá aos arianos, e nós tivemos aí a maior maldade aí do ser humano com o Holocausto, né? Tentando se utilizar de fragmentos de ciência, né? Falsas ciências, né? Pseudociências, para justificar seus ódios ali insanos, né? Contra povos diferentes, né? Eu digo isso porque o cadáver da pessoa ilustre, honesta, né, foi parar diretamente na mão do professor ali de anatomia, que falou: olha, vejam só, todas as características de um monstro, de um psicopata, estão presentes aqui nesse crânio que eu estou aqui mostrando para vocês, quando na verdade se tratava de uma pessoa boa. Então a gente só pode deduzir aqui 2 possibilidades: ou essa pessoa boa não era tão boa assim, era um psicopata escondido, esse douto, ilustre e honesto, ou simplesmente isso é uma balela, e a gente sabe que não dá para você medir um cérebro, ou a etnia da pessoa, ou a cor do cabelo, ou sei lá o que, e falar: não, essa pessoa aqui ela é um psicopata, é um assassino em potencial. Tudo isso a gente já desmistificou, ou deveria ter desmistificado no decorrer do século seguinte, aí com os terríveis erros que a humanidade já cometeu,
Lembrando que a todo momento os vilões dessa história se utilizavam de pesquisas científicas para tentar uma comprovação para o que eles estavam, a barbárie que eles estavam cometendo ali. E você, o que achou desse mini conto, desse pequeno conto? Foi só para eu melhorar aqui da gripe e amanhã eu vir com a corda toda. Um abraço.